Você acorda todas as manhãs sentindo que algo está faltando, como se sua vida estivesse avançando, mas sem direção. Você se pergunta por que os dias passam, e você continua no mesmo lugar, com as mesmas dúvidas, com a mesma falta de energia e foco. A resposta não está no que você faz durante o dia, mas em como você começa. Porque a forma como você acorda, o que você faz na primeira hora da manhã, determina sua clareza, sua motivação e seu poder interior. Este não é apenas mais um vídeo sobre rotinas vazias. É um chamado para despertar com intenção, para criar hábitos matinais que não apenas te ativem, mas que te alinhem com o seu propósito. Se você está pronto para parar de apenas sobreviver e começar a viver com sentido, fique aqui. Este vídeo é para você. Antes de começar, quero que faça algo poderoso. Vá até os comentários e escreva esta frase em primeira pessoa: hoje eu acordo para mudar minha vida. Sou estoico. Escreva com intenção, com firmeza, como uma declaração. Porque quando você escreve, programa sua mente. Quando você repete, reprograma sua vida. Que não seja apenas uma frase, mas o começo da sua transformação. Número 1. Dedique os primeiros minutos do dia para agradecer e fazer uma oração sincera. Quando abrir os olhos todas as manhãs, antes que o ruído do mundo te alcance, faça uma pausa e volte sua atenção para dentro. Respire fundo. Reconheça que está vivo e que o simples fato de acordar já é um presente que nem todos recebem. Não subestime essa oportunidade. A maneira como você começa o dia define o tom de tudo o que virá depois. Por isso, a primeira coisa que você deve fazer ao despertar é agradecer. Agradeça pelo ar que respira, pelo corpo que ainda luta, pelo teto que te protege, pelas pessoas que ainda estão com você. Agradeça mesmo que ache que não tem muito. Agradeça mesmo que doa, porque quando a gratidão vem em primeiro lugar, todo o resto se reorganiza. Depois de agradecer, ore. E não porque seja um costume religioso, mas porque é uma conexão, uma ponte entre quem você é e quem pode se tornar. Ore para ter clareza, para ter paciência, para entender o que ainda não compreende. Peça a Deus que guie sua mente antes que o medo faça, que molde suas emoções antes que o mundo tente, que te proteja não só do mal exterior, mas também do caos que às vezes se esconde dentro de você. Uma oração sincera pela manhã não muda o que vai acontecer, mas muda como você vai enfrentar o que vier. Não permita que seu primeiro contato do dia seja com as redes sociais, com mensagens pendentes ou com notícias que envenenam sua paz. Sua alma merece ser nutrida antes de ser distraída. Sua mente precisa de direção antes de ser inundada de ruídos. Por isso, depois de orar, sente-se em silêncio, mesmo que seja por um minuto. Observe sua respiração, sinta como o corpo se acomoda, como a mente se clareia. Você não está perdendo tempo. Está afinando seu instrumento interno para tocar a sinfonia do dia com mais harmonia. Transforme esse momento em uma disciplina sagrada. A oração matinal não é apenas pedir, é lembrar quem você é se entregar a uma força maior, é se render, não por fraqueza, mas por sabedoria, porque você não pode controlar tudo, porque não sabe o que virá, porque precisa de luz. E essa luz começa dentro de você. Às vezes, basta dizer: Senhor, não sei o que me espera, mas confio em Ti. Guia meus passos hoje. Amém. Tão simples, tão profundo, tão transformador. Agora, faça da gratidão uma linguagem constante no seu dia. Não a limite amanhã. Lembre-se dela quando for ao trabalho, quando comer, quando conversar com alguém, quando enfrentar um problema, porque tudo o que te acontece pode te ensinar algo se você enfrentar com gratidão.
E quando sentir que nada está saindo como gostaria, volte a orar. Não como alguém que mendiga milagres, mas como alguém que escolhe permanecer conectado com o Eterno. A gratidão é a semente, a oração é a água e sua paz interior é o fruto. Sob a perspectiva do estoicismo, esse hábito tem um sentido poderoso. Os estoicos acreditavam em se preparar para o dia com clareza mental, reconhecendo o que não se pode controlar e agindo com virtude diante do que se pode. Orar e agradecer ao começar o dia, essencialmente, aceitar a vida como ela vem, com humildade, presença e propósito. Lembre-se, o dia não te pertence por completo, ele pode mudar a qualquer momento. Mas a sua atitude, seu foco, sua preparação interior, esses sim te pertencem. Quando você agradece e ora ao começar amanhã, está blindando seu espírito. Está enviando um sinal ao universo e à sua mente de que escolhe viver com propósito e não à deriva, que escolhe responder e não apenas reagir, que escolhe confiar e não temer. E se um dia você esquecer de fazer isso, não se culpe. Tente novamente amanhã. Essa prática não é sobre perfeição, é sobre intenção. Faça com o coração, mesmo que em silêncio, mesmo que em lágrimas. O importante é que cada dia comece com um reencontro com você mesmo e com o divino. Isso muda tudo. Número 2. Começar o dia com luz natural, desperta sua mente e prepara seu corpo para dormir melhor. Quando você acordar a cada manhã, antes de olhar para o celular, antes mesmo de pensar no que precisa fazer, faça uma única coisa: saia e deixe que a luz do dia toque seu rosto. Pode parecer algo insignificante, mas é um dos rituais mais poderosos que você pode adotar. Seus olhos, ao perceberem essa luz, enviam um sinal ao cérebro dizendo: estamos acordados. É hora de ativar o corpo, despertar a mente, começar o dia. Esse gesto simples inicia uma cascata biológica que regula sua energia, seu humor e, surpreendentemente, até mesmo a qualidade do sono que você terá naquela noite. Quando você recebe luz solar pela manhã, ativa a produção de cortisol no momento certo. E não, o cortisol não é algo ruim. Você precisa dele para se sentir focado, desperto, cheio de energia. O problema é quando ele está desregulado. Mas se você o ativa de forma natural com a luz do sol, está alinhando seu ritmo circadiano com o ciclo natural do dia, está sintonizando seu corpo com a sabedoria do universo. Por outro lado, quando a primeira coisa que você faz é se expor à luz artificial, olhar para telas ou permanecer no escuro, você confunde seu corpo. Está enviando sinais errados que afetam sua energia e seu descanso. A beleza desse hábito está no fato de que você não precisa de nada além de sua presença. Não é necessário dinheiro, suplementos, nem uma rotina complicada. Você só precisa abrir a porta, olhar para o céu e deixar que essa luz entre pelos seus olhos, não para enxergar, mas para ativar o seu ser. Mesmo que o céu esteja nublado, mesmo que o sol não brilhe com força, a luz natural tem um efeito profundo. De 5 a 10 minutos já é suficiente. E se o céu estiver muito fechado, fique um pouco mais. A constância vale mais que a intensidade. Faça disso um ritual sagrado. Tome seu café ou seu chá na sacada, no jardim ou em frente a uma janela aberta. Saia para caminhar por alguns minutos. Respire. Observe o mundo enquanto amanhece, porque esse momento é só seu. É um presente silencioso que poucos aproveitam. E enquanto o mundo corre e se acelera, você escolhe começar o dia em sintonia com a luz, com a natureza, com a harmonia. A ciência é clara, mas sua experiência também será. Comece a fazer isso todos os dias por uma semana e verá como sua energia melhora, como sua mente se clareia,
Como à noite o sono chega com mais facilidade. Você dormirá mais profundamente, acordará mais leve. Não é mágica, é a biologia trabalhando a seu favor, quando você deixa de interferir e começa a cooperar com o seu próprio design. Do ponto de vista do estoicismo, esse ato faz ainda mais sentido. Os estoicos valorizavam profundamente a conexão com a natureza e a disciplina das pequenas ações diárias. Sair todas as manhãs para receber a luz do sol é um ato estoico. É estar presente. É cuidar do corpo como um templo. É assumir a responsabilidade de começar bem o dia, sem depender de estímulos externos, mas sim da força que nasce da ordem natural. O mais triste é que muitas pessoas não fazem isso porque subestimam. Pensam que não serve para nada, que é perda de tempo. Mas como esperar ter energia, clareza e um bom descanso se nem sequer damos ao corpo o que ele biologicamente precisa para funcionar? É como tentar correr com o tanque vazio, como querer dormir com a mente perturbada pelo descompasso dos ritmos internos. Então comece amanhã, não pense muito. Acorde, abra as cortinas, saia para fora, busque a luz. É um gesto pequeno que pode transformar sua saúde mental, sua produtividade e seu bem-estar em geral. Você não precisa entender toda a bioquímica para saber que isso funciona. Só precisa experimentar. E se for constante, não apenas estará mais desperto por fora, também estará por dentro. Porque começar o dia com luz também é uma metáfora de começar o dia com consciência. E é aí que começa a verdadeira transformação. Número 3. Reserve um momento para oxigenar o corpo de forma pausada. Pare um instante, apenas um instante. Não importa onde você esteja ou o que esteja fazendo. Feche os olhos, se puder, e leve sua atenção à sua respiração. Como você está respirando neste exato momento? Rápido, superficial, irregular? A maioria das pessoas passa o dia inteiro respirando sem consciência, como se o ato de inspirar e expirar fosse algo automático e sem importância, mas não é. A forma como você respira determina como você pensa, como se sente e como reage à vida. A sua respiração é a ponte entre a mente e o corpo. Quando você está ansioso, ela acelera. Quando está com raiva, fica agitada. Quando está em paz, torna-se profunda e lenta. Isso significa algo muito poderoso. Se você aprender a controlar sua respiração, pode controlar seu estado interno. Pode mudar o que sente sem ter que mudar o que acontece ao redor. Agora, convido você a fazer algo muito simples, mas transformador. Durante 5 minutos por dia, pratique a respiração profunda, aquela que vai até o abdômen. Não é inflar o peito, mas permitir que o ar alcance a parte mais baixa dos pulmões. Inspire pelo nariz contando até 4. Sinta o seu ventre se expandir. Depois, segure o ar por 4 segundos e expire pela boca contando até 6, esvaziando completamente os pulmões. Faça isso sem pressa, com presença. Repita várias vezes. Isso é conhecido como respiração abdominal ou belly breathing, e é uma das ferramentas mais eficazes para voltar ao seu centro quando tudo parece estar em desequilíbrio. Você não precisa esperar estar sozinho. Pode fazer isso no transporte, antes de entrar em uma reunião, antes de conversar com alguém que te estressa ou simplesmente para se reconectar consigo mesmo ao começar o dia. O que você está fazendo nesses momentos não é apenas acalmar sua mente. Está treinando seu sistema nervoso e está ensinando seu corpo a não entrar em modo de alerta diante de qualquer estímulo externo. Está dizendo, com cada respiração, estou seguro, estou presente, estou no controle. E o mais fascinante é que você não precisa de palavras, nem de filosofias complicadas, nem de técnicas caras. Só precisa do seu fôlego. A respiração é gratuita,
Está sempre com você e não depende de nada externo. É a âncora que te mantém no presente. E quando você está no presente, o medo se dissolve, a ansiedade perde força e o pensamento se torna claro como a água. Os benefícios são imediatos, mas também acumulativos. Quanto mais você pratica, mais fácil se torna acalmar-se mesmo no meio do caos. Sua mente se fortalece, seu foco melhora, sua energia se renova, e você começa a viver com uma serenidade que os outros notam. Você já não reage como antes. Já não explode por tudo, porque descobriu uma chave que transforma seu mundo de dentro para fora. Sob o olhar estoico, controlar a respiração é um ato de autodomínio. Epicteto dizia que a liberdade não está em mudar as circunstâncias, mas em dominar nossas respostas diante delas. E não há melhor forma de começar esse domínio do que pela respiração. É o primeiro passo rumo à temperança, uma das virtudes fundamentais do estoicismo. Respirar com consciência é assumir o controle. É exercer soberania sobre si mesmo. Faça desta prática um hábito diário. Não espere estar esgotado para começar. Faça todas as manhãs ao acordar. Faça antes de tomar decisões importantes. Faça antes de dormir, para liberar tensões acumuladas. Você verá como muda sua forma de enfrentar a vida. Respirar profundamente é muito mais do que encher os pulmões, é uma declaração silenciosa de poder interior. É dizer à vida: estou aqui presente e não vou ser arrastado pela tempestade. Respire fundo, com presença e intenção, e tudo começará a mudar de dentro para fora. Número 4. Identifique o que acende sua alma e guia o seu caminho. Se você sente que acorda todas as manhãs sem um rumo claro, se os dias escorrem por entre seus dedos como areia, e você não encontra uma razão real para se entregar por completo, então é hora de fazer uma pausa e se perguntar: o que dá sentido à minha vida? Não estou falando do que você faz por obrigação, nem do que os outros esperam de você. Falo daquilo que, quando você faz, esquece do relógio. Aquilo que acende sua alma e faz você se sentir útil, pleno, desperto. Todos nascemos com algo que nos move por dentro, mas a maioria esquece, ignora ou abandona isso por medo. E o mais triste não é morrer sem realizar os próprios sonhos, mas viver sem saber sequer quais eram. Encontrar o seu propósito não é um luxo, é uma necessidade. É o farol que dá direção aos seus dias, a motivação que te levanta quando tudo pesa, a energia que transforma o cansaço em paixão. Seu propósito é aquele ponto onde se cruzam o que você ama, o que sabe fazer, o que o mundo precisa e pelo que também pode ser recompensado. Não se trata de escolher entre seus sonhos e seu sustento, mas de buscar o ponto onde ambos se apoiam e se nutrem. Para descobri-lo, você precisa olhar para dentro com honestidade. Pergunte-se: o que eu amo fazer, mesmo sem ser pago? Quais habilidades tenho que poderiam ajudar outras pessoas? Quais problemas do mundo me doem e me motivam a agir? Depois, torne isso tangível. Escreva uma lista com essas respostas. Não deixe tudo apenas na mente. O papel traz clareza, e a clareza é poder. Às vezes, o que você busca não está distante, está bem diante dos seus olhos, só que você ainda não havia nomeado isso com consciência. Não se frustre se a resposta não vier de imediato. O propósito nem sempre chega como uma revelação. Às vezes, é uma construção. Comece testando, arrisque-se a errar, faça coisas diferentes, ajude outras pessoas, explore seus talentos, leia, aprenda, pergunte. Cada tentativa, cada passo fora da sua zona de conforto é uma peça que pode se encaixar nesse quebra-cabeça. E um dia, sem perceber, tudo fará sentido. Os momentos difíceis também faziam parte do caminho. A dor te preparou para ser útil, e as dúvidas te guiaram ao centro de si mesmo. Quando você vive com propósito, sua energia muda.
Não precisa de motivação externa. Não depende de reconhecimento. Sente que cada dia importa, mesmo os mais duros, porque sabe que está construindo algo maior do que você mesmo. E isso se nota. Pessoas com propósito brilham diferente. Não porque tenham menos problemas, mas porque têm uma razão profunda para enfrentá-los. Na visão estoica, encontrar sentido na vida é uma forma de virtude. Marco Aurélio dizia que a alma humana encontra sua força quando se alinha com sua natureza, com sua razão de ser. Número 5. O impacto de começar amanhã com uma pequena vitória. Quando você abre os olhos pela manhã, está diante de uma decisão que parece insignificante, mas que tem o poder de transformar o seu dia, arrumar ou não arrumar a cama. A maioria vê isso como uma tarefa trivial, algo que não importa, afinal você vai desarrumá-la de novo à noite. Mas não se trata da cama, trata-se de você, da sua mente, da sua disciplina. Arrumar a cama é um gesto pequeno, sim, mas representa uma grande declaração. Você escolhe começar o dia com ordem, intenção e compromisso. Quando você arruma sua cama assim que se levanta, está enviando um sinal direto ao seu cérebro. Já completei a primeira tarefa do dia. Essa pequena vitória inicial te impulsiona, gera uma sensação de conquista, e isso não é apenas emocional, é também biológico. O cérebro libera dopamina, o hormônio da recompensa, e te predispõe a seguir acumulando conquistas ao longo do dia. Por outro lado, se você se levanta deixando tudo bagunçado, começa o dia em meio ao caos, e o caos se espalha. O que não está em ordem por fora tende a se refletir por dentro. Além disso, arrumar a cama é uma promessa cumprida com você mesmo. Não importa se você tem 1000 coisas para fazer, se está cansado, se ninguém vai ver, você faz porque decidiu fazer, porque você merece começar o dia com estrutura e clareza, porque o seu ambiente fala sobre como você está por dentro. E um ambiente organizado nutre uma mente mais tranquila, mais focada, mais consciente. Talvez você pense que isso não vai mudar sua vida, mas a verdade é que as grandes transformações não vêm de atos grandiosos, vêm de hábitos pequenos repetidos com constância. Arrumar a cama pode parecer algo insignificante, mas é um sinal de respeito por você, pelo seu espaço e pela sua rotina. E quando você repete esse hábito todos os dias, mesmo em um hotel, mesmo quando ninguém está olhando, está treinando algo muito mais profundo, seu caráter. Aquele momento em que você estica o lençol, ajeita o travesseiro e devolve a ordem ao lugar onde dormiu é também um símbolo. Você está deixando a noite para trás, encerrando o ciclo do descanso e ativando o ciclo da ação. Você está tomando o controle, está dizendo ao novo dia, estou pronto, e não se trata de perfeição. Você não precisa fazer como um militar, trata-se de intenção. Que seja você quem comanda o início do dia, não as circunstâncias, não a preguiça. Ao arrumar sua cama, você está treinando sua vontade, está construindo autodisciplina. E essa disciplina se reflete em tudo, em como você trabalha, em como você se alimenta, em como se trata, em como decide viver. Na visão do estoicismo, esse gesto cotidiano carrega uma força poderosa. Os estoicos ensinavam que a virtude se cultiva nos atos diários, não nos discursos. Que o autodomínio começa no pequeno. Arrumar a cama é uma forma de praticar o controle sobre o que você pode controlar. E em um mundo cheio de incertezas, esse simples ato é uma afirmação de poder interior. Você não precisa se sentir motivado para fazer. Apenas faça, todos os dias. Mesmo com pressa, mesmo sem vontade. Faça por você, porque a cada vez que faz, está construindo algo invisível, mas essencial, sua confiança pessoal.
está provando a si mesmo que pode começar e terminar algo, mesmo que seja mínimo. E essa energia te acompanha ao sair de casa, ao enfrentar desafios, ao conversar consigo mesmo. E quando você volta à noite e entra em um quarto organizado, a sensação é completamente diferente. É como se o seu eu da manhã tivesse pensado em você, como se aquele pequeno esforço estivesse lá te esperando, dizendo: muito bem, aqui está o seu refúgio. Essa é a recompensa silenciosa dos hábitos. Eles te sustentam quando tudo mais parece desabar. Então amanhã, assim que abrir os olhos, não pense demais. Respire fundo, levante-se e arrume sua cama. Comece com algo simples, mas faça com força, com intenção, com respeito por você. Não subestime esse momento, porque é ali, nesse gesto discreto, que começa uma mente organizada, uma vida disciplinada e um dia muito mais poderoso. Número 6. Alimente sua mente e seu corpo para aprender melhor. Quando você se sentar para tomar café da manhã, não alimente apenas o seu corpo, alimente também a sua mente. Aquele momento que muitos usam para checar redes sociais ou consumir notícias negativas pode se transformar em um ritual sagrado de crescimento. Imagine isto: enquanto você consome algo que nutre seu organismo, também está absorvendo ideias que expandem o seu pensamento, que te inspiram, que te ensinam algo novo. Essa combinação simples, mas poderosa, pode transformar a forma como você começa o seu dia. Sua mente está mais receptiva pela manhã. Após o descanso noturno, o cérebro está mais fresco, mais capaz de processar informações, memorizar e conectar ideias. Não desperdice essa oportunidade com distrações que não agregam. Em vez disso, ouça um podcast educativo, abra um livro que te desafie, leia um artigo que te aproxime dos seus objetivos. Você não precisa de horas, só precisa de intenção. Com 15 minutos por dia, ao final de um ano, terá lido o equivalente a dezenas de livros e escutado centenas de ideias, acumulado aprendizados que muitos desperdiçam com ruído. Transforme esse momento em um ritual intencional. Não se trata de estudar como na escola, mas de escolher conscientemente com o que deseja nutrir sua mente. Quer aprimorar suas habilidades? Escute especialistas da sua área. Quer desenvolver seu caráter? Mergulhe na filosofia, em biografias, em ideias que te desafiem. Se interessa por saúde, finanças, arte ou liderança, há conteúdo de qualidade esperando por você. Só falta decidir que esse primeiro momento do dia também pode ser um momento de evolução. Além disso, ao combinar o ato de comer com o de aprender, você conecta dois tipos de energia, a física e a mental, e está construindo uma base sólida para o resto do dia. Você não sai apenas com o estômago cheio, mas com a mente mais clara, mais focada, mais desperta. Enquanto outros começam o dia com notícias caóticas ou conversas vazias, você já plantou algo dentro de si, e isso se nota na sua atitude, nas suas decisões, na sua presença. Você pode adaptar essa prática ao seu estilo de vida. Se toma café da manhã sozinho, aproveite o silêncio para ler ou ouvir conteúdos profundos. Se toma café com alguém, transforme esse momento em uma conversa com propósito. Comente o que aprendeu. Compartilhe ideias. Faça perguntas. Isso fortalece não só sua mente, mas também suas relações, porque uma mente que aprende constantemente também tem mais a oferecer, mais a inspirar. Na filosofia estoica, esse hábito reflete o valor do uso consciente do tempo. Os estoicos não desperdiçavam um único instante. Para eles, cada momento era uma oportunidade de fortalecer a alma, cultivar a virtude, treinar o pensamento. Marco Aurélio escrevia pela manhã como preparação mental.
Epicteto falava da importância de revisar ideias essenciais todos os dias. Eles sabiam que quem domina a mente logo cedo, domina o restante do dia com mais sabedoria. Hoje, estamos cercados de informação, mas só a informação escolhida com intenção se transforma em sabedoria. E você pode começar com algo tão simples quanto o café da manhã. Não precisa mudar toda a sua vida. Só precisa transformar os primeiros minutos do seu dia, porque são esses minutos que determinam o tom do resto. E se você aproveitá-los com disciplina, eles também podem definir o rumo do seu destino. Então amanhã, quando se sentar para tomar café, pergunte a si mesmo: o que posso aprender hoje? Não deixe isso ao acaso. Tenha um livro à mão, uma playlist com bons podcasts, um artigo salvo. Alimente-se com prazer, mas também aproveite o despertar da sua mente. Esse momento pode parecer pequeno, mas o impacto é enorme. Porque quando você decide que cada dia é uma nova oportunidade de crescer, já está vivendo em outro nível. Um nível onde corpo, mente e propósito se alinham para te levar muito mais longe. Número 7. Planeje seu dia e haja conforme o previsto. Se você quer ter controle sobre a sua vida, primeiro precisa ter controle sobre o seu tempo. E isso começa com algo tão simples e poderoso quanto criar e seguir um cronograma. Porque não há nada mais caro do que passar o dia apagando incêndios, reagindo a tudo que aparece, sem plano, sem direção. A maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade, mas por falta de estrutura. Vivem à mercê do que é urgente, deixando de lado o que realmente importa. E isso pode ser mudado com uma ferramenta que está ao seu alcance, uma agenda. Quando você decide o que vai fazer no seu dia, deixa de viver no piloto automático. Deixa de depender do humor ou das circunstâncias. Em vez de perguntar o que será que vou fazer hoje, você afirma: isto é o que eu vou fazer hoje, custe o que custar. E essa é a diferença entre viver com intenção e viver por reação. Ter um cronograma é um ato de compromisso consigo mesmo. É reconhecer que o seu tempo é o seu recurso mais valioso, e que se você não organizar, alguém o fará por você. Não precisa de um sistema complicado. Basta que toda noite ou toda manhã você escreva suas tarefas do dia. Use o que preferir, um caderno, um aplicativo, uma folha. O importante é que torne isso tangível. Porque ao escrever o que precisa ser feito, você está plantando um propósito. E está tomando controle. Está dizendo à sua mente: isto é importante. E esse simples ato já transforma o seu foco. Não se trata de encher o dia de atividades, mas de preenchê-lo com o que realmente importa. Comece pelo essencial. O que, se for cumprido hoje, te aproxima dos seus objetivos. O que você tem adiado e já não pode mais ignorar. Organize por prioridade. Não coloque o fácil em primeiro lugar. Coloque o valioso. E uma vez que souber o que fazer, cumpra com disciplina. Não negocie com a sua desculpa favorita. Cumpra seu cronograma como se fosse uma promessa sagrada. Porque na verdade no início pode ser difícil. Pode ser que você não consiga fazer tudo, que o plano saia do eixo, que surjam imprevistos. Tudo bem. O objetivo não é rigidez, é direção. Seu cronograma não é uma prisão, é uma bússola. Ajuste o que for necessário, mas não o abandone. Porque cada dia planejado com consciência fortalece um músculo invisível, o da responsabilidade. E quanto mais você o exercita, mais forte se torna para cumprir com você mesmo. Mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém te cobra. Ter um cronograma também alivia sua mente. Você não precisa lembrar de tudo, não fica com 1000 ideias girando, sem saber por onde começar. Uma mente sobrecarregada paralisa, mas uma mente organizada, com tarefas claras,
avança com mais leveza. O simples ato de riscar uma tarefa concluída gera uma sensação de conquista, e essa conquista vira motivação, e essa motivação vira ação. Na visão estoica, ter um cronograma é uma forma de viver com intenção. Os estoicos acreditavam em aproveitar cada instante, em não deixar a vida escapar em trivialidades. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. E muitas vezes, o que nos angustia não é a falta de tempo, é a desordem. Marco Aurélio, imperador e filósofo, organizava seu tempo mesmo em meio ao caos do império, porque sabia que governar a si mesmo é o primeiro passo para governar qualquer outra coisa. Por isso, não subestime. Um cronograma pode parecer algo simples, mas é na verdade uma declaração de poder pessoal. É dizer à vida, eu escolho como viver meu dia. É deixar de improvisar e começar a construir. Porque não existe grandeza sem disciplina, e não existe disciplina sem estrutura. Amanhã, ao acordar, não entre no dia sem rumo. Sente-se, escreva, organize, decida. Porque quem domina o seu dia, domina a sua vida. E você está aqui para viver com propósito, não por acidente. Transforme sua agenda na sua arma secreta e use-a todos os dias para converter o caos em clareza e suas intenções em resultados. Número 8. A escrita como caminho para a clareza mental. Reserve alguns minutos ao final do dia. Sente-se em silêncio, abra um caderno e comece a escrever. Não faça isso como uma obrigação, mas como um ato de conexão consigo mesmo. Porque escrever não é apenas colocar palavras no papel, é olhar para dentro com honestidade. É dar a si mesmo a chance de entender o que sentiu, o que fez e o que ainda precisa melhorar. É transformar a experiência diária em sabedoria, o caos em clareza, o erro em lição. A escrita reflexiva tem um poder silencioso, mas profundo. Quando você se detém para escrever sobre seus pensamentos, decisões e reações, está fazendo algo que poucos fazem: observar a própria mente de fora. Isso te dá perspectiva, te ajuda a identificar padrões, a descobrir por que uma conversa te afetou tanto, por que você agiu por impulso, por que evitou dizer o que realmente pensava. E ao observar sem julgar, você começa a se compreender. E ao se compreender, começa a se transformar. A cada noite, antes de dormir, escolha um momento do dia que tenha sido difícil ou desafiador. Não importa se foi algo grande ou pequeno. Talvez tenha sido uma crítica que te incomodou, talvez uma reação impulsiva em uma conversa, ou uma tentação a qual você cedeu mesmo tendo prometido resistir. Escreva em detalhes o que aconteceu, como você se sentiu, o que pensou. E depois, faça a pergunta essencial: como um sábio teria lidado com isso? Como eu poderia ter aplicado a temperança, a paciência, a razão? Isso não é para se punir, é para crescer. Porque não se trata de ser perfeito, trata-se de ser consciente. E quem se observa com sinceridade toda noite, amanhece com mais clareza no dia seguinte. Esse hábito simples pode mudar sua forma de viver. Te torna mais dono de si mesmo, mais responsável, mais sereno. Porque você deixa de agir por impulso e começa a agir com compreensão. A ciência confirma: escrever melhora a regulação emocional, fortalece o autocontrole e reduz o estresse. Ajuda a ver as situações sob uma nova perspectiva e a tomar decisões mais sábias. Pessoas que escrevem sobre suas emoções e experiências têm mais clareza mental, mais resiliência e um crescimento pessoal mais acelerado. Não porque a escrita tenha magia, mas porque ela obriga você a pausar, a olhar, a processar. E você não precisa escrever páginas e páginas. Bastam algumas linhas sinceras. Não precisa ser escritor, só precisa ser honesto. Escreva para você, não para agradar ninguém.
porque esse espaço é seu refúgio, seu laboratório interior. É onde você treina sua mente para não repetir os mesmos erros, para não ser guiado pelos mesmos impulsos. É ali que você se fortalece. Na filosofia estoica, a escrita diária era uma prática essencial. Marco Aurélio, um dos imperadores mais poderosos do mundo, escrevia todas as noites para lembrar a si mesmo do que precisava melhorar, para treinar seu caráter, para se manter firme no meio do caos. Essas reflexões não eram públicas, eram para ele. E é isso que as tornava tão valiosas. O verdadeiro crescimento não é aquele que se exibe, mas o que se pratica em silêncio. Faça isso você também, esta noite. Pegue seu caderno e pergunte-se: o que aprendi hoje? Onde falhei? O que posso fazer melhor amanhã? E escreva. Não importa se são 3 frases ou 3 páginas. O que importa é que você esteja presente, que se escute, que seja sincero. Se fizer isso todos os dias, você notará a mudança. Sua mente vai se acalmar, suas reações vão se moderar, sua consciência vai se tornar mais aguçada. Escrever é como afiar a alma. Permite que você se enfrente sem máscaras, sem desculpas. Te lembra quem você quer ser. E cada palavra escrita com verdade é um passo em direção a uma vida mais sábia, mais firme, mais plena. Porque não existe guia melhor do que aquele que você mesmo constrói ao se observar com coragem, humildade e propósito. Então escreva, não por obrigação, mas porque você deve a si mesmo essa conversa. Número 9. Tome a iniciativa de apoiar alguém. Olhe ao seu redor. Há pessoas carregando mais do que demonstram. Gente que sorri enquanto se despedaça por dentro, que segue em frente com a alma cansada, que luta batalhas silenciosas que você nem imagina. E justamente por isso, cada dia é uma oportunidade de fazer algo que possa mudar o rumo de uma vida, mesmo que seja só por um instante ajudar. Ajudar não porque você tem muito, mas porque entendeu que às vezes uma palavra gentil, uma mão estendida ou uma simples presença pode ser mais valiosa do que qualquer outra coisa. Você não precisa ter tempo de sobra, nem dinheiro, nem recursos extraordinários. Só precisa de vontade. Só precisa olhar além de si mesmo e se perguntar a quem posso ajudar hoje. Às vezes será alguém da sua família, outras vezes um amigo ou até um desconhecido. E não se trata sempre de resolver a vida de alguém. Às vezes, basta escutar sem julgar, encorajar no momento certo, enviar uma mensagem sincera ou fazer algo que alivie um pouco o peso do dia daquela pessoa. Esse gesto, por menor que pareça, transforma profundamente a sua percepção do mundo. Quando você ajuda, sua mente muda de foco. Você para de se fixar no que te falta e começa a perceber o quanto pode oferecer. Você se conecta com o humano, com a empatia, e isso alimenta a sua alma. Porque cada vez que faz algo por outro, sem esperar nada em troca, você fortalece a parte mais nobre de si. Você se torna um canal do bem, e o bem, cedo ou tarde, retorna. Torne isso um hábito. Não espere que alguém peça. Seja intencional. Escolha ajudar. Que nenhum dia termine sem que você tenha feito algo por outra pessoa. Pode ser ceder o lugar, parabenizar alguém com sinceridade, segurar uma porta, oferecer um conselho com base em sua experiência, compartilhar um conhecimento, doar seu tempo ou até mesmo ficar em silêncio quando o que se precisa não é solução, mas compreensão. São gestos cotidianos que constroem pontes invisíveis e fortalecem laços reais. E quando você ajuda, também se ajuda, porque o ato de servir te tira do excesso de foco em si mesmo. Te lembra que você não está sozinho na luta, que todos estamos conectados, que o que você faz pelo outro também cura a si mesmo.
te dá propósito, devolve energia, oferece uma paz que não se compra nem se improvisa, só se sente lá no fundo. Sob a perspectiva estoica, ajudar não é apenas um dever moral, é parte do exercício de viver com virtude. Sêneca dizia que ninguém pode viver feliz se não viver de forma sábia, justa e corajosa. E parte de viver com justiça é fazer o bem a quem está ao nosso redor, não como um sacrifício, mas como expressão de nossa natureza racional e social. Os estoicos entendiam que fomos feitos para cooperar, para sustentar uns aos outros, para melhorar o mundo através das nossas decisões diárias. Não subestime sua capacidade de fazer a diferença. Você nunca sabe quem está precisando exatamente daquilo que você pode oferecer. Você nunca sabe como uma ação sua pode ser o ponto de virada no dia de alguém. Por isso, toda vez que tiver a oportunidade, escolha ser útil, escolha ser generoso, escolha ser o motivo pelo qual alguém ainda acredita que há bondade no mundo. E não se preocupe se ninguém reconhecer. Você não faz isso por aplausos. Faz porque isso te transforma na sua melhor versão. Faz porque isso te lembra o que realmente importa. Em um mundo que empurra ao egoísmo, você decide construir conexão. Numa sociedade que valoriza o superficial, você escolhe oferecer profundidade. Num ambiente onde todos gritam por atenção, você escolhe ouvir e agir com o coração. Amanhã, quando o seu dia começar, inclua isso no seu plano ajudar. Só uma ação, só uma pessoa, mas com tudo o que há em você. Porque as grandes mudanças começam com pequenos atos. E quem escolhe ajudar todos os dias está criando um impacto muito maior do que imagina, um impacto que transforma vidas, inclusive a sua. Número 10. Simplificar a vida é abrir-se para a liberdade. Quanto mais simples você torna a sua vida, mais espaço cria para respirar, para pensar, para simplesmente ser. Num mundo que te bombardeia com opções, com ruídos, com urgências que nem sempre são reais, aprender a simplificar é um ato de rebeldia, mas também é um ato de sabedoria, porque cada objeto que você não precisa, cada compromisso que não soma, cada pensamento que te enreda, é um peso que você pode soltar. E quando você solta, percebe que não era liberdade o que te faltava, era menos. Vivemos numa época em que o complexo é valorizado como se fosse sinônimo de sucesso, mais tarefas, mais metas, mais coisas, mais estímulos. Mas nessa corrida infinita, muitos terminam desconectados, sobrecarregados, sem nem saber por que estão correndo. A ansiedade nasce do excesso. O pensar demais vem de ter a mente saturada com o que não importa. E a solução não está em fazer mais, está em fazer menos, mas com propósito. Comece pelo seu ambiente. Olhe ao seu redor e pergunte-se: o que eu tenho que realmente preciso? O que me rouba paz em vez de trazer utilidade? Guarde, doe, elimine, libere o seu espaço para que sua mente também se liberte. Depois, olhe para a sua agenda. Quantas coisas você faz por inércia, por pressão social, por medo de dizer não? Aprenda a soltar o que é desnecessário. Você não precisa se encher de compromissos para se sentir valioso. Precisa escolher com intenção o que realmente importa. E o mesmo vale para os seus pensamentos. Quantas histórias você repete na mente que já não te servem mais? Quantas conversas imaginárias, quantos e se, quantas suposições que só geram tensão. A mente precisa de direção, e a simplicidade mental se cultiva da mesma forma que a física, escolhendo o essencial e soltando o ruído. Treine-se para pensar apenas o necessário, para agir com clareza, para deixar de complicar a vida com ideias que não te levam a lugar algum. Quando você pratica a simplicidade,
recupera tempo, recupera energia, recupera foco e, o mais importante, recupera o seu poder, porque você já não está enredado em 1000 coisas, mas concentrado no que realmente importa. Você se torna mais presente, mais leve, mais dono de si mesmo. E essa sensação é liberdade. Não a liberdade superficial de fazer o que quiser, mas a verdadeira, a de não depender de tudo para estar bem. Você pode começar hoje. Respire fundo e escolha uma única coisa para simplificar: seu espaço, seu dia, sua lista de afazeres, seus pensamentos. Não se trata de abrir mão de tudo, mas de reconhecer que o menos, quando é consciente, é muito mais. Mais paz, mais qualidade, mais intenção. O estoicismo já ensinava isso há séculos. Epicteto dizia: não é livre quem não tem controle sobre si mesmo. E para ter controle, você precisa de clareza. E para ter clareza, precisa de simplicidade. Marco Aurélio também praticava. Eliminava todo pensamento que não fosse útil, todo julgamento que não servisse à virtude. Os estoicos não buscavam mais, buscavam melhor. Não acumulavam, discerniam. Porque sabiam que quanto menos se precisa, mais forte se é. A simplicidade não é pobreza, é riqueza bem compreendida. É viver com o necessário e deixar de carregar o que só atrapalha. É perceber que você não precisa de 10 caminhos, só de um claro. Não precisa de 1000 coisas, apenas daquilo que realmente te nutre. Não precisa agradar a todos, só ser fiel ao seu propósito. E é isso que eu te proponho hoje: simplifique, escolha, corte, silencie. Observe como, ao fazer isso, sua mente se acalma, seu corpo se alivia, seu espírito se sente mais em casa, porque dentro de você já existe a paz que tanto busca, só que às vezes ela está soterrada sob camadas de excesso. Tire-as, uma a uma, e ao fazer isso, você vai descobrir algo valioso. Não é preciso ter mais para viver melhor, só é preciso ter menos, mas com intenção. Número 11. Valorize o tempo com a família e os amigos. Olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Quanto tempo você passa realmente com elas, de verdade, presente, sem distrações, sem pressa? Vivemos correndo, presos a listas de tarefas, compromissos, metas e problemas. E nesse ritmo, acabamos deixando para depois o que realmente importa: o tempo com quem amamos. Mas esse depois nem sempre chega. A vida não avisa quando será a última vez que veremos alguém. E se você soubesse, não mudaria a forma como está com essas pessoas hoje. Dedicar tempo aos seus entes queridos não é algo para fazer só quando sobrar um espaço na agenda. É uma escolha diária, um ato consciente, uma prioridade que se demonstra com ações, não apenas com intenções. Você não precisa de grandes planos. Às vezes, basta sentar para ouvir, desligar o celular, olhar nos olhos, estar, simplesmente estar. Esse pode ser o presente mais valioso que você dá a alguém. Porque o que as pessoas mais precisam não é que você resolva a vida delas, é que você esteja ali, de coração aberto. As conversas simples, os abraços sinceros, as risadas espontâneas, as refeições partilhadas, são esses os momentos que constroem relações profundas. E quando negligenciados, não se perdem de uma vez, se desgastam aos poucos. Até que um dia você acorda e eles já não estão, ou já não são mais os mesmos, ou você mesmo mudou. Por isso, não espere algo ruim acontecer para perceber a importância desse vínculo. Não deixe para o fim de semana. Não use o trabalho ou o cansaço como desculpa. Dê o seu melhor hoje. Faça como Marco Aurélio, o imperador estoico que, mesmo governando um império, encontrava tempo para sua família. Em suas meditações, ele refletia sobre a possibilidade de perder os que amava, não com medo, mas com consciência da mortalidade.
Ele sabia que cada encontro poderia ser o último, e por isso os valorizava como únicos. Esse lembrete, por mais duro que pareça, te traz de volta ao presente. Porque quando você se torna consciente da finitude da vida, para de adiar o amor. O estoicismo não é frieza, é profundidade, é estar desperto para o que realmente importa. E nada importa mais do que as pessoas que caminham com você nessa jornada. Elas não farão falta só quando estiverem longe. Elas fazem falta agora, mesmo que você ainda não tenha percebido. Então mude o foco. Em vez de querer ter mais tempo, aprenda a usar melhor o tempo que já tem. Não é preciso estar o dia inteiro com alguém para construir uma relação sólida. É preciso estar verdadeiramente presente quando estiver. Você pode começar hoje. Ligue para alguém que vem adiando. Acompanhe quem está ao seu lado sem olhar o celular. Diga aos seus pais, filhos, parceiro ou parceira que os ama, sem esperar uma ocasião especial. Às vezes, aquele eu te amo inesperado é exatamente o que um coração cansado precisa ouvir. Às vezes, aquela conversa que parecia sem importância é que ficará gravada para sempre. E não faça isso apenas pelos outros. Faça por você. Porque quando você vive assim, com conexão, com afeto, com intenção, sua vida se enriquece, sua mente se acalma, sua alma se expande. O amor não é uma ideia bonita. É uma prática diária. É uma escolha. É olhar para o outro e dizer: estou aqui por você com tudo que sou. Não permita que as desculpas te afastem do essencial. Que o barulho do mundo apague a voz do íntimo. Que o ritmo acelerado da vida te faça esquecer que, no fim, o que você mais vai lembrar não serão os seus feitos. Serão os momentos compartilhados. Então valorize os seus. Celebre a presença deles. Honre sua existência com atenção, com tempo, com amor. Porque não há nada mais estoico do que reconhecer o que você tem, e não esperar perdê-lo para começar a valorizar. Número 12. Caminhar em contato com a natureza. Saia e caminhe, não para chegar a algum lugar, mas para voltar a si mesmo. Caminhar ao ar livre pela manhã é muito mais do que exercício físico. É um ritual de reconexão. Enquanto todos correm para começar o dia no piloto automático, você escolhe começar com presença. Caminhar sob a luz suave do amanhecer, com o ar fresco entrando nos pulmões e o mundo ainda em silêncio, é uma das formas mais puras de lembrar a si mesmo que está vivo. Seu corpo desperta, os sentidos se aguçam, o sangue circula melhor, o coração se fortalece. Mas não é só o corpo que se beneficia, a mente também. Caminhar em silêncio, sem distrações, reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Diminui a ansiedade, traz clareza. É como se cada passo limpasse a bagunça mental acumulada no dia anterior. E isso não se consegue com café, nem com telas. Só se consegue ali, em movimento, com a alma aberta ao instante. Faça isso todas as manhãs. Não importa se é num parque, no seu bairro ou à beira-mar. O importante é sair, se mover, respirar. Deixe o celular em casa. Escute o canto dos pássaros, o som dos seus passos, o vento tocando as folhas. Esses detalhes que quase sempre passam despercebidos são os que nutrem a calma. Enquanto caminha, não pense no que falta. Agradeça pelo que já tem. Transforme cada passo em uma oração, uma afirmação, uma declaração de vida. Não precisa caminhar rápido. Não é uma corrida, é um espaço sagrado entre o despertar e a ação. Uma forma de se preparar mental, física e emocionalmente para o que vier. Porque quando você começa o dia com uma caminhada consciente, tudo mais se alinha, o humor melhora, as decisões ficam mais claras, a energia se equilibra, e você encara suas tarefas não com tensão, mas com conexão consigo mesmo. A ciência já confirmou isso várias vezes. Caminhar melhora a saúde cardiovascular,
regula o açúcar no sangue, fortalece o sistema imunológico, estimula a criatividade e reduz os sintomas de depressão. Mas além dos estudos, você sente isso na pele. Basta uma semana caminhando para notar a diferença. O corpo fica mais leve, a mente mais lúcida, o espírito mais em paz. E se você transformar isso em hábito, não vai mais querer parar. Vai deixar de ver como obrigação e começar a enxergar como um presente. Um momento que ninguém pode te tirar. Um encontro com você mesmo, com a natureza, com a ordem natural das coisas. E se algum dia não conseguir caminhar, vai sentir falta. Porque esse caminhar não move apenas o corpo, ele organiza tudo por dentro. Na visão estoica, esse hábito tem um valor incalculável. Os estoicos valorizavam profundamente o contato com a natureza como forma de retornar à ordem, de compreender o essencial, de fortalecer o caráter. Sêneca dizia que é na natureza que a alma recupera sua clareza. Caminhar em silêncio sob o céu aberto é uma forma de contemplação, de lembrar o quão pequeno você é e, ao mesmo tempo, o quão profundamente está conectado com tudo. Não deixe que a rotina te roube esse momento. Acorde um pouco mais cedo. Vista-se com conforto. Saia. Caminhe sem pressa. Respire profundamente. Deixe que o mundo fale com você, sem palavras. E enquanto caminha, repita mentalmente uma ideia simples. Estou aqui. Estou presente. Estou vivo. Porque é isso que transforma uma simples caminhada em um ato de poder interior. Faça disso parte de você, faça disso um hábito diário, e verá como, passo a passo, você recupera a calma, eleva sua energia e encontra, no meio do movimento, a quietude que tanto precisava. Caminhar não é apenas se mover, é despertar. Número 13. Mantenha um horário regular para dormir e acordar. Dormir e acordar no mesmo horário todos os dias pode parecer um detalhe pequeno, mas na verdade é uma das decisões mais poderosas que você pode tomar para o seu bem-estar físico, mental e emocional. Porque o corpo humano foi feito para funcionar com ritmo, não com caos. E quando você oferece esse ritmo constante por meio de um horário de sono fixo, tudo começa a se alinhar. Sua energia melhora. Sua mente fica mais clara. Seu humor se estabiliza. Sua capacidade de enfrentar o dia se fortalece. Não se trata apenas de dormir 8 horas. Trata-se de dormir com regularidade, de respeitar o relógio biológico que regula seus hormônios, sua temperatura, sua digestão e sua concentração. Quando você vai para a cama em horários diferentes todas as noites e acorda em horários distintos todas as manhãs, seu corpo entra em estado de confusão constante. Ele não sabe quando deve descansar, nem quando deve se ativar. E você paga por isso com cansaço, ansiedade, irritabilidade e falta de foco, mesmo que tecnicamente tenha dormido. A chave está em criar um horário de sono fixo e cumpri-lo com a mesma seriedade com que você cumpre um compromisso importante. Porque é isso mesmo, é um compromisso com você, com seu descanso, com sua regeneração. Se você começa a dormir e acordar sempre no mesmo horário, inclusive nos finais de semana, seu corpo aprende a se preparar automaticamente para um sono profundo. Você acorda sem despertador, sem aquela fadiga que nem o café resolve. Você sente que o sono te nutre e não apenas te desliga por algumas horas. Crie uma rotina noturna que sinalize ao seu corpo que é hora de desacelerar. Diminua a luz. Desconecte-se das telas. Respire fundo, leia, escreva, agradeça. Repita esse ritual todas as noites como uma cerimônia de encerramento do dia. Essa repetição envia sinais internos que preparam você para um descanso verdadeiro. E pela manhã desperte sem correria. Não comece o dia olhando para o celular. Agradeça. Respire. Caminhe para o seu dia com intenção.
Você vai perceber a diferença, sua performance melhora, sua memória fica mais nítida, sua criatividade desperta, sua tomada de decisões se torna mais firme. E o mais importante, você se sente em equilíbrio, não mais apenas sobrevivendo ao dia, mas vivendo com plenitude. E se por algum motivo, uma noite você não conseguir dormir bem, não se castigue. Volte ao seu horário no dia seguinte. Constância não é perfeição, é intenção sustentada. E essa intenção envia uma mensagem clara à sua mente: o descanso é sagrado. Minha paz importa. Meu corpo é prioridade. Sob a ótica do estoicismo, cuidar do corpo não é vaidade, é dever. Epicteto dizia que devemos usar aquilo que temos com sabedoria, e o corpo é a nossa principal ferramenta para agir no mundo. Sem descanso, não há clareza. Sem clareza, não há virtude. E sem virtude, não há vida plena. Dormir bem, com ordem e ritmo, é uma forma de respeitar sua natureza. É um ato estoico de autodisciplina. Não se trata apenas de evitar a insônia. Trata-se de viver com mais presença, mais energia, mais força para escolher bem e responder com sabedoria. Porque quando você está descansado, não apenas rende mais, reage menos. E isso te aproxima daquela calma interior que tanto buscamos. Então decida hoje estabelecer seu próprio ritmo. Escolha uma hora para dormir, uma hora para acordar. Cumpra-as com disciplina, mesmo se não tiver compromissos no dia seguinte. Seu corpo não conhece fim de semana, ele conhece constância. E quando essa constância se torna hábito, sua vida muda. Acordar sem peso, sem confusão, sem exaustão, é um dos maiores prazeres que você pode dar a si mesmo. E tudo começa com uma decisão tão simples quanto poderosa. Respeitar suas horas de sono da mesma forma que respeita seus sonhos, porque descansar bem não é luxo. É uma forma de sabedoria diária. Número 14. Informe-se sobre como as pessoas bem-sucedidas alcançaram suas metas. Comece sua manhã alimentando a mente, não apenas o corpo. Enquanto o mundo ainda desperta, você pode estar absorvendo a sabedoria dos grandes. Você tem nas mãos a possibilidade de aprender diretamente com as mentes mais brilhantes, com líderes que transformaram a própria realidade, com pessoas que enfrentaram obstáculos imensos e mesmo assim conseguiram deixar sua marca no mundo. Ler sobre essas histórias não é apenas uma atividade intelectual, é uma injeção de visão, motivação e propósito. 10 ou 20 minutos. Você não precisa de mais para plantar uma semente capaz de mudar o rumo do seu dia ou até da sua vida. Leia biografias, memórias, livros sobre mentalidade, liderança, superação. Mergulhe nas trajetórias daqueles que saíram do nada, que fracassaram 1000 vezes antes de vencer, que construíram seu caráter enfrentando tempestades. Não para imitá-los, mas para se inspirar, para lembrar que você também pode, que a grandeza não nasce da sorte, mas da determinação, do aprendizado constante, da fome de crescer. Enquanto outros começam o dia reagindo a mensagens ou consumindo conteúdo vazio, você escolhe começar com intenção. Cada página lida, cada ideia absorvida, cada lição compreendida é uma ferramenta a mais na sua caixa mental. E aquilo que você coloca na sua mente, logo cedo molda a forma como pensa, fala e age. Por isso, faça isso com consciência. Alimente sua mente com o que te fortalece, que te eleva, que te prepara. E não leia apenas por ler, leia para aplicar. Faça perguntas enquanto avança: o que essa pessoa faria no meu lugar? Como posso incorporar essa atitude hoje? Qual hábito preciso adotar? Reflita. Se possível, escreva. Integre a lição. Porque a sabedoria não serve para ser decorada, serve para ser vivida. E o verdadeiro crescimento começa quando você passa a viver o que aprende, não apenas a repetir. A ciência confirma essa prática.
Ler ativa áreas do cérebro que fortalecem a memória, a empatia e a criatividade. Também reduz o estresse, melhora a concentração e amplia a perspectiva. Pessoas que leem com regularidade tomam melhores decisões, se adaptam mais rápido e mantêm a mente mais afiada ao longo do tempo. Então, sim, ler todas as manhãs é uma forma de se treinar para o sucesso, como um atleta mental que se prepara antes de cada jornada. Você não precisa terminar um livro por semana. Não precisa seguir modismos. Basta escolher conteúdos que te nutram, que te desafiem, que te façam refletir. Pode ser uma autobiografia, um livro de filosofia, de negócios, de desenvolvimento pessoal. O importante é que, ao fechá-lo, você sinta que não é mais o mesmo que o abriu, que uma parte sua evoluiu. Na visão estoica, esse hábito encaixa perfeitamente na busca pela virtude. Os estoicos valorizavam o estudo diário como uma forma de afiar a mente. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente se lembrava do que havia aprendido com homens sábios. Epicteto ensinava que se deve ler não apenas por entretenimento, mas para se fortalecer. Para os estoicos, aprender era um dever, porque quem não se educa, enfraquece. E quem se fortalece em sabedoria, age com mais retidão, mais temperança, mais coragem. Faça disso parte da sua rotina. Ao acordar, antes que o mundo te distraia, abra um livro, sente-se com um café ou um chá e se dê esse momento de expansão interior. Escolha aprender antes de se entreter. Escolha crescer antes de se comparar. Escolha nutrir sua mente com o melhor, porque se fizer isso todos os dias, vai se surpreender com o quanto pouco a pouco, começa a pensar diferente, decidir melhor, levantar com mais clareza e propósito. O aprendizado diário não é apenas um hábito de sucesso, é um ato de respeito com o seu futuro. É a forma mais direta de transformar sua realidade, de dentro para fora. Então abra um livro, escute os sábios, caminhe com os gigantes, e leve suas experiências com você, para que o seu caminho também deixe marcas. Porque quando você aprende com os melhores, não há limites para o que você também pode conquistar. Número 15. O alho como remédio natural para a saúde vascular. Inclua o alho na sua vida, e seu corpo vai agradecer. Esse pequeno, mas poderoso alimento é muito mais do que um tempero. É uma medicina natural, uma ferramenta silenciosa que trabalha dentro de você para proteger sua saúde cardiovascular. Seu segredo está em compostos como a alicina e o ajoeno, que atuam como verdadeiros guardiões das suas artérias. O alho ajuda o sangue a fluir com mais liberdade, reduz a formação de coágulos perigosos e melhora a circulação, diminuindo assim o risco de infartos e acidentes vasculares cerebrais. E o melhor, ele está ao seu alcance todos os dias. Ao consumir 1 ou 2 dentes de alho cru por dia, você está oferecendo ao seu corpo um anticoagulante natural. Está fortalecendo seu sistema cardiovascular desde a raiz. O alho fluidifica o sangue de forma suave, sem interferir nos processos naturais, o que permite que o coração trabalhe com menos esforço. Além disso, ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim, o que também alivia a carga sobre as artérias. É uma forma simples, direta e eficaz de cuidar da saúde de dentro para fora. Você pode incorporá-lo facilmente à sua alimentação diária. Pique bem fino e adicione às saladas, misture com azeite de oliva e limão, ou até mesmo tome com um pouco de água, se suportar o sabor forte. Se achar muito intenso, existem cápsulas de alho inodoro que mantêm as propriedades benéficas. O mais importante é a constância. O alho não é um remédio milagroso de efeito imediato. É uma prática diária de saúde que com o tempo transforma o funcionamento do seu sistema circulatório.
Além dos benefícios para o coração, o alho também possui propriedades antibacterianas, antifúngicas e antioxidantes. Fortalece o sistema imunológico, ajuda a controlar a pressão arterial e atua como um potente anti-inflamatório. É um dos presentes mais valiosos da natureza. Não precisa de propaganda nem de embalagens sofisticadas, porque sua eficácia se comprova com o tempo e com o uso consciente. Transforme o consumo de alho em um ritual. Não o veja como algo pontual, mas como uma escolha de autocuidado. Cada dente que você consome é como dizer ao seu corpo: eu te protejo, eu te escuto, eu cuido de você. À medida que isso se torna parte da sua rotina, você notará melhorias na energia, na digestão e principalmente na sensação geral de bem-estar, porque quando o sangue circula melhor, todo o sistema funciona melhor. E se você estiver usando anticoagulantes farmacológicos ou tiver alguma condição médica, consulte um profissional antes de aumentar o consumo de alho. Embora seja natural, ele também é potente. Mas para a maioria das pessoas, é uma das formas mais simples e seguras de proteger o sistema cardiovascular de forma preventiva e natural. Na visão estoica, cuidar do corpo não é um ato de vaidade, é um dever. Epicteto ensinava que o sábio deve cuidar do seu instrumento, o corpo, porque é por meio dele que manifestamos nossas ações, nossos princípios, nossas decisões. O corpo não deve dominar você, mas você também não deve ignorá-lo. Viver com virtude inclui também viver com saúde, com equilíbrio, com inteligência nas pequenas escolhas diárias. E o alho, em sua simplicidade, representa exatamente isso, uma decisão cotidiana que reforça o caminho rumo a uma vida mais plena e consciente. Não espere que o corpo grite para começar a cuidar dele. Comece hoje, com o simples, com o natural, com aquilo que a terra colocou ao alcance das suas mãos. Um dente de alho pode parecer pouco, mas repetido todos os dias é uma poderosa declaração. Você está comprometido com seu bem-estar. Está tomando decisões a favor da sua saúde antes que o caos te obrigue a isso. Inclua, transforme em hábito. E deixe que o seu sangue flua limpo, livre e forte. Porque o mais valioso que você tem não é o tempo, é o corpo com o qual atravessa cada minuto da sua vida. Cuide dele como um sábio cuidaria, com disciplina, com consciência e com alho. E se você chegou até aqui, escreva novamente nos comentários: hoje eu desperto para mudar minha vida. Eu sou estoico. Repetir isso não é apenas um gesto simbólico, é uma ferramenta para reprogramar sua mente e gravar isso no subconsciente. Cada palavra escrita reforça seu compromisso, cada repetição fortalece seu propósito. Escreva, sinta, e deixe que isso se transforme na sua nova realidade.